Ó Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor, suplicamos ao Senhor, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, porque tudo isso é para Ti, Jesus. Nada se compara ao amor que o Senhor derramou na cruz. Muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de Te adorar. Aceita, Senhor, o nosso louvor. Aceita a nossa adoração, porque o Senhor é maravilhoso. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Limpa o nosso coração daquilo que não Te agrada. Que o Senhor venha através do Espírito Santo de Deus. Revela para nós, Pai, que possamos hoje, essa manhã, ser impactados pelo Senhor e pela Tua palavra. Porque a Tua palavra é santa, é poderosa, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, atentos, com o coração aberto, para Te ouvir, Pai. Fala conosco, Pai. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. E clamo ao Senhor que o Senhor aceite esses louvores, para a honra e glória de Ti. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus por esses momentos de louvores que nós temos a oportunidade de entrar na presença de Deus. Que nós possamos agora ter uma reflexão na palavra de Deus. Convido a você a abrir a sua Bíblia. Você sabe que eu desafio a todos lerem junto comigo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é importante. É importante você lê-la, é importante você refletir sobre ela, porque o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para você esta manhã. E o tema dessa mensagem que eu queria compartilhar com você, você vai ter esses slides aí na sua tela, que é Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 15 ao 35. Esse tema que é: quais são as notícias de hoje? As notícias de hoje que nós estamos vendo nas mídias, nos jornais e nos telejornais, em momentos que nós estamos ligando a televisão, são só notícias de desgraça, notícias ruins. A pandemia está em todo lugar, notícias que nos machucam, notícias que muitos partiram. Essa semana nós tivemos a notícia pelas mídias com relação ao irmão Lázaro, que pegou Covid. Muitos oraram, mas o Senhor achou por bem levá-lo para o seu lugar celestial, a sua casa. E é muito triste para nós hoje, mas nós precisamos pedir ao Espírito Santo que console os familiares e ao mesmo tempo entender que o Senhor tem grandes notícias para nós. Quais são as notícias de hoje? Se você tiver a tua Bíblia aí, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, ou se não, você pode ler na sua tela com o tema Quais são as notícias de hoje. Versículo 15 em diante do Evangelho de Lucas, diz assim: E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E lhes disse: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e dos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas
e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e os conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantou-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que acontecera no caminho e como deles foram conhecidos no partir do pão. Amém, meus irmãos? Texto lindo demais. A narrativa de Lucas mostrando a ressurreição de Cristo Jesus. Mas quais eram as notícias daquele dia? Ou daqueles dias, especificamente no momento da crucificação de Jesus? Era tão interessante que os apóstolos, Jesus escolheu 12 apóstolos, até então 12 discípulos. Mas esses 12 discípulos professou a fé em Jesus e muitos queriam estar com Jesus. Muitos tinham o desejo de estar com Jesus. Muitos caminhavam com Jesus. Muitos entenderam os milagres que Jesus fez. Jesus teve um momento que ele ressuscitou pessoas como Lázaro, um deles, a filha de Jairo. Momentos que Jesus transformou a água em vinho. Eles viram Jesus fazer milagres e andar sobre as águas. Eles viram Jesus fazer grandes coisas que aos olhos humanos eles não poderiam entender. No princípio do ministério de Jesus e os discípulos se achegando a ele, eles tinham dúvidas, mas ao mesmo tempo eles viram, presenciaram tantos milagres. Presenciaram Jesus fazendo curas, dando vista aos cegos, dando cura para pessoas que eram paralíticas. Os discípulos viram Jesus fazer grandes coisas. Os discípulos viram Jesus ressuscitar. Eles viram Jesus fazer coisas que aos olhos humanos eram impossível, a tal ponto de chegar, por exemplo, em Marcos capítulo 16, versículo 16, fala que ao ser questionado, Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês acham que eu sou? O que dizem por aí que eu sou? E você vê a resposta de Pedro dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E você percebe que os discípulos andaram e foram para Jerusalém. No determinado momento, chegando a Jerusalém, eles tinham a certeza que esse Deus encarnado em Jesus, que estava na terra, era aquele Deus que iria dar a eles o retorno a Israel no reino. Iria esse Cristo trazer de volta a libertação do povo judeu da escravidão romana. E chegando em Jerusalém, eles presenciaram o povo gritando: Hosana nas maiores alturas. Eles presenciaram o povo dizendo: agora nós teremos a libertação, agora nós estaremos longe da opressão. Ninguém iria nos pressionar mais, porque esse Jesus agora estava voltando para tomar a capital, e essa capital seria o momento do reino de novo de Deus. E os romanos sairiam correndo, porque esse Cristo era vivo, encarnado em Jesus. Os discípulos viram tudo isso. Os discípulos presenciaram que, ao entrar em Jerusalém, eles viram e presenciaram Jesus expulsando os cambistas do templo. Eles presenciaram Jesus humilhando os líderes religiosos, os fariseus, doutores da lei, os sacerdotes. E eles falaram e pensaram no seu coração: olha, agora nós teremos a libertação, era essa a notícia dos dias. Mas eles
foram impactados. Porque aquela mesma multidão, quando Jesus entra em Jerusalém, quando Jesus faz os milagres, quando Jesus cura, ainda em Jerusalém, não foi um trono que se levantou, foi uma cruz. E essa cruz que se levantou, os discípulos fugiram. Isso é claro em Getsemane. Os discípulos começam cada um para o seu canto, e Jesus fica sozinho e levanta-se a cruz. Mas quais eram as notícias naquela época? Talvez, se você prestar atenção aí, para os discípulos, a primeira coisa, as notícias que eles tinham naquela época, é que eles tinham se decepcionado. Se decepcionado com a certeza que Deus nos enganou. Deus tinha falado que Jesus, e isso é claro quando Jesus relata, dizendo sobre as escrituras, sobre Moisés, as escrituras sobre os profetas, que Jesus foi anunciado lá atrás. Mas para eles, Jesus morreu. E ao morrer, eles entenderam e ficaram decepcionados com Deus, decepcionados com as palavras que Deus enviou através dos profetas, porque agora esse libertador morreu. Talvez nesse momento da pandemia, você esteja decepcionado também. Até falando, o pastor Orlando está pregando, falando essas coisas aí, a pandemia, como é que fica? Eu já vou chegar nas notícias de hoje. Mas naquela época, eles sentiram decepções. E agora esses discípulos estão voltando para o lar, no caminho de Emaús, que de Jerusalém a Emaús era aproximadamente 11 quilômetros. E ao caminhar, indo para Emaús, era natural ter peregrinos no meio de caminhos. Chega-se 2 discípulos de Jesus, o que não eram os mais chegados. 2 discípulos de Jesus estão voltando para o lar, cabisbaixos, tristes, porque você percebe que Jesus diz: o que vocês estão falando entre si? Vocês estão tristes? E você percebe que um dos discípulos, chamado Cleopas, diz àquele peregrino, aquele viajante, que chega até perto deles e diz: você não sabe o que está acontecendo? Você não viu as últimas notícias? Você não sabe? Você não estava em Jerusalém? Será que você não percebeu tudo o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? Será que você não sabe nada o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era poderoso em palavras, que fazia grandes coisas? Você não está sabendo disso? E Jesus dá uma palavra interessante, ele diz: quais? Parece até irônico essa palavra, mas você percebe que os discípulos, esses 2 viajantes que estavam caminhando junto com esse Jesus que se achega, começam a explicar para esse viajante o que eles estavam passando e o que o coração estava sentindo. Essa é a primeira situação que você entende, que naqueles dias os discípulos estavam decepcionados com Deus. E decepcionados porque achavam que entraram em Jerusalém com o Messias, mas saíram sozinhos e deixaram o Messias na tumba. Porque para eles ainda não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Mesmo as mulheres que foram até o túmulo, os discípulos, alguns deles, como Pedro, foi até o túmulo para entender e ver o corpo de Jesus, só que ele não estava. E agora eles estão voltando para a mesma vidinha de sempre, para o mesmo momento difícil, para o mesmo momento de antes de conhecer Jesus. E talvez você esteja decepcionado com Deus, porque Deus não trouxe um milagre para você ainda. Ele te enganou. Talvez é isso que você está pensando essa manhã. Você percebe que, além de decepcionados, os discípulos, ou seja, para aqueles 2 discípulos, todos os verbos que ele usa nessa passagem são passados. Sempre falando sobre antes de sexta-feira. Aqui eles estão no domingo à tarde, voltando para Emaús.
Eles estão dizendo de antes de sexta-feira, eles estão falando quem era Jesus, quem foi Jesus. Para eles, aquelas palavras, as notícias para eles eram passadas. Voltando para o lar, pensando, e agora? A gente teve uma esperança por pouco tempo, 3 anos e meio aproximadamente que Jesus passou nesta terra. E agora eles voltam sozinhos para os seus lares, domingo à tarde, tristes, abatidos. Estamos caminhando também nesses dias. Estamos tristes, abatidos, angustiados, decepcionados. Porque a palavra de Deus diz uma coisa e a gente não entende e acredita que nós tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter condições financeiras, prosperidade. Será que é isso que a palavra diz? Será que é isso que os discípulos achavam? Eles estavam decepcionados com Deus e eles estavam vivendo no passado. E para os discípulos, naqueles dias, eles perderam a esperança. Você vai ver isso com clareza no versículo 19. Para eles voltavam para os seus lares agora, com a cabeça baixa, falando um com o outro. Imagine só, 11 quilômetros. Quanto tempo você acha que demora 11 quilômetros para chegar, se você sair fazer caminhada? Quanto tempo demora caminhando, andando normalmente? Quanto tempo demora de Jerusalém até Emaús? 11 quilômetros. Quanto eles conversaram? Qual foram as palavras dos discípulos, desses 2 discípulos? Qual foi as expressões? Eu imagino que eram expressões de angústia. Eu imagino que eram expressões de tristeza. Eram palavras de passado e de tristeza. Eles lembravam do passado, mas agora era a realidade naqueles dias. E eles estavam decepcionados, tristes, amargurados e sem esperança. Tinha ido embora. Eles viram todos os milagres de Jesus. Mas agora Jesus partiu. Eles estavam decepcionados, estavam tristes, amargurados e sem esperança no sentido religioso, porque a religião crucificou Jesus. Os sacerdotes impulsionaram os Pilatos, o Império Romano, a crucificar Jesus. Eles estavam decepcionados com a religião, como nos dias atuais muita gente está decepcionado com pastores, decepcionados com padre, decepcionados com diversos sacerdotes, porque não estão entendendo o que significa o momento que estamos vivendo, estão pensando no seu próprio umbigo, querem só coisas, e esquecem que o reino de Deus é além de coisas. Estão decepcionados com religião, estão decepcionados com política. Por que política? Porque quem crucificou Jesus eram os romanos. Os romanos eram um império político naquela época. Eles determinavam e eles realizavam. Apenas eles pediam a anuência dos sacerdotes, dos religiosos. E quantos estão decepcionados nesse momento de pandemia com os políticos? Que só pensam em dinheiro, só pensam em condições de ter, só não estão nem aí com o povo. O povo está triste que nem esses discípulos, principalmente os que são cristãos, que não pode abrir igreja, não pode estar na igreja. Você não pode adorar Deus na igreja. Da mesma forma, os discípulos estão tristes no dia de hoje, porque os discípulos, aqueles 2 que estavam caminhando, indo para Emaús, estavam decepcionados, estavam tristes e sem esperança. Estavam decepcionados com a religião, com a política, e decepcionados, muitas vezes, famílias estão decepcionadas também. Casamentos estão acabando, nossa visão social, os nossos valores sociais estão indo embora. Você, que é da minha idade, mais ou menos, ou um pouquinho mais velho que eu, sabe o que eu vou falar para você. Os filhos acordavam de manhã ou chegavam da rua para casa
Eles diziam uma palavra bonita que hoje você não ouve mais, por isso muita gente não conhece isso, os mais novos. O filho ou a filha chegava em casa e dizia assim para o pai e para a mãe: bença pai, bença mãe. E hoje? E aí, cara? Beleza? Não falo que é errado, porque nós estamos num contexto diferente. Mas, onde são os valores que a Bíblia nos ensina? Onde estavam os valores que Jesus ensinou aos discípulos? Não tem mais, decepcionados e voltando para Emaús, na sua vidinha de sempre. Mas, você vai ver aí nos slides, quais são as notícias de hoje? Quais são os momentos que, se você liga a televisão, você ouve? Se você, quem gosta de ler jornal, eu prefiro ler jornal, mas se você lê jornal, quais são as notícias que estão lá? Você só ouve uma palavrinha: pandemia, pandemia, pandemia. E realmente é pandemia. A pandemia são os dias e as notícias atuais. Mas nós que somos cristãos, a sua palavra, o que você expressa nos seus lábios, a sua vida, está só a palavra pandemia? Será que você está vivendo um jornal do passado? Uma notícia que os discípulos tinham do passado? Decepcionados, tristes, sem esperança, amargurado? Ou será que você enche o seu coração ainda com esperança? Ou será que você só olha para a pandemia, só para a pandemia? Eu sei que é difícil, é um momento muito angustiante. Eu sou solidário a isso. Oro pelas pessoas que se foram, porque os familiares ficaram e precisam que nós tenhamos a decência de orar para o consolo do Espírito Santo. É muito difícil, mas para muitos cristãos é triste a separação, mas eles estão com o Pai. O problema é aqueles que não conhecem a Jesus, que eu e você tem a responsabilidade de levar Jesus. Eu e você tem a responsabilidade de levar esse evangelho. Essas são as notícias atuais, pandemia. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto que eu queria compartilhar com você, que as notícias de hoje são que a pandemia pode apagar os planos de Deus. Muita gente tem falado que o Jesus que a gente professa como Senhor e Salvador não está agindo nos dias atuais. Não está fazendo nada. Será? Olha o que diz no versículo 27. Peço que você olhe aí na sua Bíblia, versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito dele dizia a Escritura. O que a Escritura diz para você? As pessoas estão olhando as notícias, estão olhando essas informações, online ou não, e estão esquecendo de olhar para uma coisa simples, isso aqui. E o que isso aqui disse? Que nos últimos dias aconteceriam pandemias, nos últimos dias aconteceriam coisas horríveis, porque ele era o precedente da vinda de Jesus. Mas nós estamos iguais a esses dois discípulos, tristes, decepcionados com Deus. E Jesus começa a dizer a eles: vocês são nécios? Vocês não entenderam ainda? Está sendo anunciado desde lá de trás que um dia precederia a vinda de Jesus sofrimento, lágrima e angústia. Só que eu e você que conhece a Jesus temos o privilégio de um dia estar com Jesus. E aqueles que não conhecem, será que você, eu, estamos alheios a isso, de não proclamar esse evangelho da ressurreição? Jesus estava dizendo aos discípulos: eu ressurgi. Mas vocês não estão olhando e percebendo quem eu sou, porque vocês estão olhando tudo o passado, as coisas ruins que estão acontecendo. E vocês não estão olhando para a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo, quem aceita a ressurreição, recebe a vida, e a vida com esperança. Nós estamos mais apegados a essa pandemia, que parece que a pandemia, o nome pandemia, é muito maior do que o nome
ressurreição. Só que a ressurreição de Cristo aconteceu. E Jesus já não está mais lá. Jesus não ficou pendurado naquele madeiro. Jesus venceu. E no domingo à tarde, Jesus encontra os discípulos e olha para os discípulos dizendo: olha, vocês são honestos? Vocês não entenderam nada? O que estava lá atrás dizendo que o Messias, o Cristo, iria padecer, iria sofrer, e vocês não perceberam? Vocês acham que ele só viria ganhar do Império Romano e vocês seriam felizes para sempre, como Alice no País das Maravilhas? Nós nunca vimos o que está acontecendo hoje, porque é o momento que Deus está permitindo isso acontecer, para Ele mostrar para a gente que a gente ainda tem uma oportunidade de receber Jesus como Senhor e Salvador, ou proclamar essa ressurreição de Cristo para aqueles que estão morrendo. Sabia que tem gente morrendo sem Jesus? E muitas vezes a pessoa perto de você? Que você poderia ser aquele canal de esperança para essa vida? Muitas vezes você não é. Segunda coisa que você aprende, que são as notícias de hoje, está no versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez com ele menção de passar adiante. O que eu aprendo aqui, Orlando? É que as notícias de hoje são que a pandemia não pode impedir minha comunhão com Jesus. Essa pandemia não pode impedir eu e você de ter comunhão com Jesus. Você não pode estar na igreja, no templo, você não pode. Mas você pode estar com Jesus aonde você está, no seu lar. Aí é o santuário de Deus, porque a tua vida, o teu coração é o templo do Espírito Santo. Você pode ter comunhão com Ele em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer instância. Se você olhar em João 4, você percebe aquele momento que Jesus está falando com a samaritana. Ele fala: olha, há um momento que o Senhor busca adoradores de verdade. Adoradores de verdade não é só quando a pandemia passar. Adoradores de verdade é em meio à pandemia. Aí tem adoradores. Aí tem homens e mulheres que servem a Jesus, que proclamam Jesus, que oram pelos enfermos, que abençoam os enfermos, que ajudam as viúvas carentes, que está sempre acessível às pessoas que precisam de oração, de uma ligação, de um WhatsApp. Você tem essa oportunidade de ter comunhão com Jesus e levar esse Jesus, que é o Jesus da ressurreição. Ele chega em Emaús, ameaça de continuar e os discípulos os constrange. Nessa visão, constrangimento ou constranger, na visão bíblica original, impediu, dizendo a Jesus: fica com a gente, já é tarde. Olha o tempo que eles caminharam conversando. E Jesus acaba entrando naquele lar para ter comunhão com aqueles. Você não vê o texto de Jesus falando: então, eis que vos digo, eu sou Jesus, o Nazareno, poderoso em palavras, eu sou Jesus, aquele que fez milagre, vocês viram, eu sou Jesus. Não, Jesus não faz nada disso. Jesus pega o pão e parte e dá graça. Todos entenderam quem era aquele. Ele some. Jesus está no seu lar, querendo comunhão com você. Só que você está mais ligado nas notícias da pandemia. As notícias de hoje, para mim e para você, muitas vezes, é a pandemia. Mas as notícias de hoje é a ressurreição de Cristo vindo em direção a nós, para nos buscar. Qual é o momento? Eu não sei. Pode passar a pandemia? Pode. Jesus pode não voltar ainda nesse momento, nesse século? Pode. Mas e se Ele voltar? Como é que fica a nossa vida? Se você quer ter comunhão com Jesus, se você não aceitou Jesus ainda, aceite Jesus como Senhor e Salvador. E se você conhece alguém que não aceitou Jesus ainda, seja instrumento na mão de Deus para levar Jesus no meio dessa pandemia. O que tem que estar latente na nossa vida não é a pandemia, embora aconteça, é a ressurreição de Cristo.
Porque senão, tudo isso aqui é mentira. Tudo isso aqui é mentira se você tiver com essa mentalidade. Porque a palavra de Deus diz que aconteceriam coisas, pandemias, guerras. E nós estamos vendo tudo isso. Será que não merece crédito a palavra de Deus? Para de ficar olhando essas notícias e leia mais a Bíblia. Para de ficar olhando as coisas ruins. E tem as notícias de hoje que são atuais. Porque a Bíblia é atual. Ela é viva hoje. Terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês, estou caminhando já para terminar, é que as notícias de hoje são que a pandemia não pode impedir que eu aceite Jesus em minha casa e em minha vida. O que Jesus fez? Jesus entrou para estar com esses dois discípulos. Foi convidado a sentar em volta da mesa, junto para ter comunhão e para partir o pão. Quando Jesus faz essa ação de chegar e abrir e cortar o pão, ele está dizendo: eu tenho comunhão com vocês, eu quero até comer com vocês. E as notícias que nós devemos hoje proclamar é que além da comunhão, eu preciso aceitá-lo como Senhor e Salvador. Eu preciso convidar Jesus. Vem Jesus na minha situação, vem Jesus para a minha vida, vem Jesus para a minha circunstância da saúde que está indo embora. Talvez eu esteja com um Covid, não sei. Senhor, venha, me ajuda. E Jesus entrou no lar e simplesmente partiu o pão e teve comunhão com ele e foi bênção. Porque o que os discípulos fizeram em seguida? Entenderam quem ele era e saíram de volta para Jerusalém. E ao ir para Jerusalém, eles proclamaram que haviam visto Jesus. Eu sei que você já conheceu Jesus como Senhor e Salvador. Mas você precisa ter e buscar comunhão com Ele. E levar essa comunhão para outros. Porque essas pessoas que estão indo embora com essa pandemia são pessoas que precisam da salvação em Cristo Jesus. E você é o canal de bênção para essas vidas. Isso nos faz pensar um pouquinho na quarta coisa que eu aprendo com esse texto, que está no versículo 31 ao versículo 35. As notícias de hoje são que a pandemia pode impedir do quê? De proclamar as boas novas da ressurreição de Jesus. Sabe qual é a notícia para você hoje? Escute bem o que eu estou dizendo. A pandemia é real. Mas, para nós que já aceitamos Jesus e conhecemos isso aqui, as notícias de hoje é ressurreição de Cristo, nova vida, nova esperança, salvação, vida eterna, portas que se abrem para o céu, portas que se abrem para estar no reino de Deus. É isso que você tem que proclamar. Para de ficar olhando para as coisas ruins, como os discípulos naquela época, e só pensam em desgraça, só coisa ruim. Pensa em coisas boas que Deus fez já e que Deus irá fazer na sua vida. Que você tenha a certeza que nós podemos vencer se a gente abrir o coração para isso. Sabe quais são as notícias de hoje? Ressurreição de Cristo nos traz a vida eterna. Ressurreição de Cristo nos traz uma família mais saudável, um relacionamento mais vivo, uma esperança nos nossos filhos, uma esperança no casamento, uma esperança numa vida. Se aquele está enfermo, Jesus pode curar. A ressurreição traz isso, porque o que era impossível para o homem, o Senhor fez 3 vezes. Ressuscitou a Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo e ressuscitou. Você acha que Jesus não pode fazer isso hoje? Eu pessoalmente conheço uma pessoa que já teve um irmão ressuscitado no culto fúnebre. Eu conheço. Ninguém conta para mim. Eu conheço. Deus pode fazer. Só depende da sua fé e do seu entregar a Jesus, que as notícias de hoje são a ressurreição de Cristo para uma vida eterna. Viva dia a dia, faça a sua parte no dia a dia,
se proteja, se cuide. Eu sei que é importante você fazer todos os protocolos de segurança, mas viva uma vida de esperança. E viva uma vida com o coração também quebrantado. Sabe por quê? Porque além de você querer mudar e melhorar todo dia, tem pessoas indo para o inferno. Que você precisa pensar um pouquinho. Eu sou salvo mesmo, então que se lasque todo mundo. Desculpa a expressão. Sou salvo, então se Jesus voltar é bênção para mim. Mas e aqueles que vão para o inferno? E aqueles que não aceitaram Jesus ainda? Neste domingo, eu quero dizer a você, você é um agente do Senhor Jesus para levar notícias novas. E essas novas notícias é isso aqui. As boas novas da ressurreição de Cristo. Se você não entender isso, você não vai desfrutar a coisa mais bela de Jesus, que é ser o servo fiel e entrar no paraíso com fidelidade, porque ninguém vai ver a Deus se não é fiel. Que você tenha no seu coração a certeza que eu posso vencer em Jesus essa pandemia. Eu consigo vencer ela, porque meu Deus é muito maior que ela. As notícias de hoje são que a ressurreição é viva ainda hoje. E nós proclamamos a certeza do milagre sempre de Deus, da cura e da proteção de Deus, porque eu só pego se Deus permitir. E eu só vou embora se Deus permitir. Se eu posso pegar e Deus não permitir que eu morra, assim será, porque Deus é Deus. E se eu for, Deus ainda continua sendo Deus. Em nome de Jesus. Queria convidar você a louvar a Deus comigo. Nós possamos louvar a esse Deus. Vamos clamar a esse Jesus agora e saber que o Senhor é vencedor. Convido você a orar comigo, por favor. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós pedimos a Ti, Senhor, nos dias atuais. Muitos momentos nós estamos tristes, Pai, decepcionados com o Senhor, porque achamos que o Senhor não está ouvindo, não está vendo o que o povo está passando. Senhor, nós temos coisas maiores para pedir a Ti, Senhor, e uma das coisas que nós precisamos é: eu tenho, Senhor, eu quero, Senhor, para que nenhuma política, nenhuma visão religiosa me impeça de ver a ressurreição de Ti. Nos traz a esperança, Pai, nos traz a vida, Senhor, para que tenhamos a certeza que o Senhor vai voltar. Quando? Eu não sei, mas nós sabemos que o Senhor tem algo grande para a gente, Pai. Não teremos mais essas lágrimas que estamos tendo aqui, essas decepções que estamos caminhando aqui. Estamos debaixo, muitas vezes, de julgos humanos, mas nós queremos estar debaixo do Senhor, Pai, da Tua graça. E por isso que eu clamo e agradeço ao Senhor por esse momento. Perdoa os nossos pecados, Pai, que muitas vezes duvidamos. Mas eu peço a Ti, Senhor, que as notícias que eu proclamar daqui para frente sejam notícias de esperança, notícias de fé. Porque aqui, nesse plano que estamos vivendo, podemos ter decepções. Mas quando o Senhor está conosco, esperança revigora sempre. É o que eu peço e agradeço. Esteja abençoando, Senhor, esse meu irmão e minha irmã que está louvando a Deus comigo, que ouviu a palavra de Deus comigo, que o Senhor venha abençoar a cada um e proteger a cada um. E que eles possam proclamar essa salvação da ressurreição. Porque a ressurreição de Cristo é viva ainda hoje. Em nome de Cristo que eu louvo e agradeço. Amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor? Queria que você louvasse comigo um hino do cantor cristão, mas é um hino bem interessante para nós pensarmos um pouquinho mais nas coisas futuras e em Jesus e na ressurreição, porque o Senhor ainda mostra para a gente pode vencer essa pandemia em nome de Jesus. Eu pus a glória
nuvens, vencendo, vem Jesus. Adore a Deus comigo no seu lar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Em quem chama os crentes, a batalha já suou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória a Deus! Aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Sobre as nuvens descerá, e nações os reis da terra com poder governará. Se em paz, em santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Eita glória! Aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Bem forte! Vencido tem Jesus, vencido tem Jesus. A última vez. Tem Jesus. Ah, Senhor, obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado por essa situação que nós estamos vivendo, porque é a oportunidade de nós proclamarmos o Evangelho. Nós queremos pedir, cuida desses que estão passando por enfermidades, por esses que estão com Covid, Pai, por esses que estão no leito. O Senhor tem poder, o Senhor pode curar, nós acreditamos nessa ressurreição. Por isso o Senhor tem essa oportunidade de trazer aos familiares a fé, de orar e ver a cura em nome do Senhor. Mas se o Senhor achar por bem levá-los, que o Senhor venha confortar as famílias. Mas nós cremos pela fé que todos que pegaram esse Covid serão abençoados e curados por Jesus, porque o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é real. Nós não queremos ser iguais a esses discípulos do caminho de Emaús, que estão tão decepcionados,
que estão tão tristes, sem esperança. Nós queremos olhar nas notícias de hoje e dizer: a ressurreição é viva e essa ressurreição é real. Que nós possamos ter essa esperança, Deus, que o Senhor é vivo, que o Senhor desceu da cruz, subiu ao céu e enviou o Consolador para nos impulsionar no coração, que nós conseguiremos vencer essa pandemia, porque o Senhor é vivo, porque o Senhor é real. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego todos no teu altar, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor: tem misericórdia de nós. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de ir até o seu lar, levar uma palavra de conforto a você, uma palavra do Senhor até a sua vida e a sua casa, e que em nome de Jesus, esses momentos irão passar, e em nome do Senhor, logo nós estaremos com o Senhor. Não sei se Ele vai voltar, o que eu sei é que logo nós estaremos juntos para adorar a esse Deus aqui na igreja, em nome do Senhor. Eu quero trazer a você essas notícias de hoje, que Deus ainda é vivo hoje, que Deus ainda nos dá a oportunidade de saber que Ele está conosco nesses momentos difíceis. Muito obrigado, que você continue nos acompanhando nas redes sociais, esteja no Instagram, no Facebook, esteja conosco para compartilhar esses momentos, para que outras pessoas também tenham as notícias de hoje, mas com a certeza da ressurreição de Cristo Jesus. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de falar com você. Um grande abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus. Boa semana a todos!